Agora são 8 horas e 19 minutos em Brasília. E como adiantou o repórter Antônio Vital nessa matéria que a gente acabou de ouvir, começa hoje em Dubai, nos Emirados Árabes, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O encontro global vai até o dia 12 de dezembro. A COP28 deve reunir mais de 70 mil participantes. E o Brasil vai para essa reunião de cúpula do clima com a maior delegação da história. Na agenda de discussões estão temas como a redução e a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, o comércio de emissões de carbono e um novo fundo para pagar pelas perdas e danos causados pelo aquecimento global. A conferência também deve fazer um balanço dos progressos desde o Acordo de Paris, assinado em 2015. O deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que vai participar da COP28, já está conosco aqui no estúdio da Rádio Câmara para falar sobre a expectativa da reunião em Dubai. Bom dia, deputado, e obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Eu que agradeço, Cláudio, o convite, e me colocar à disposição para debatermos um tema tão importante. Eu que venho de uma atuação e moro na Amazônia, que é um dos temas centrais da COP. Pois é, tivemos o ano mais quente da história em 2023, nem acabou e a gente já está, enfim, com esses índices de calor aí extremo. Isso traz mais urgência nas providências que vão ser discutidas na COP em relação às mudanças climáticas? Quando a gente sente literalmente na pele um ano como esse, o senhor acha que isso sensibiliza autoridades, sociedade civil, né, governos em geral, para acelerar essas mudanças? Olha, eu vou começar dizendo que a ciência está vencendo, porque os cientistas têm chamado a atenção das autoridades globais, chamado a atenção de quem faz a intervenção na natureza, de que o problema climático é resultante da intervenção humana na natureza. E tem aqueles que acham que não tem nada a ver, que pode desmatar, que pode fazer emissão exagerada de carbono e isso não tem efeito. Agora, eu acho que nós estamos, no mínimo, mais assustados. Você pega o Brasil, enchentes no sul, seca na Amazônia, no norte. Você pega o que ocorre, os impactos e os desastres climáticos globais. Então eu acho que essa COP é a COP que vai ter talvez uma maior, como você disse, sensibilidade para discutir de forma mais séria, porque às vezes se bota as coisas no papel e depois não se cumpre o que se acordou, o que se pactuou nas COPs. Então eu acho que essa COP vai ser a COP que nós vamos estar sentindo na pele os efeitos climáticos globais com resultados negativos na vida das pessoas. Deputado, a Câmara dos Deputados tem aprovado uma espécie de agenda verde no sentido dessa substituição dos combustíveis fósseis que a gente falou no início, né? A gente está vendo hidrogênio verde, biometano, né, gás natural. O senhor acha que esse é um movimento interessante? Como se pode avançar mais nessa substituição dos combustíveis fósseis, que vai ser um dos temas principais de discussão na COP28? Bom, eu acho que nós, enquanto parlamento, nós temos o dever de avançar, digamos assim, do ponto de vista da legislação, e eu acho que estamos avançando, né? Nas proposições desta transição. Eu chamo de transição, porque não vai ser um cavalo de pau, né? E essa transição das emissões e no que se refere aos combustíveis, eu acho que a Câmara está avançando, o Senado está avançando, né? Agora, eu acho que nós temos outros aspectos que nós precisamos aprofundar. Por exemplo, na COP, se nós não tomarmos cuidado, o Brasil vai ser cobrado mais por outros aspectos. Por exemplo, desmatamento zero, os impactos na Amazônia ou no Cerrado. Então, acho que essa é uma pauta também que o Brasil precisa chegar com altivez, né? Como disse a ministra Marina, nós não podemos ir nessa COP para sermos cobrados. Nós temos que ir lá cobrar dos países, inclusive, que se comprometeram em botar mais recursos para o Fundo Amazônia, que se comprometeram em ajudar mais
cuidar dos nossos biomas brasileiros. Claro, o governo brasileiro tem que fazer o dever de casa, e eu acho que está fazendo, mas eu acho que esse é um tema também que vem com muita força. Pois é, o senhor falou isso da questão dos biomas, desmatamento, queimadas. O que o governo brasileiro tem a oferecer em termos de resultados ou pelo menos de ações, né? Que a gente pode mostrar lá na COP28 para provar que a gente está realmente fazendo esse dever de casa? Olha, eu vou dividir a minha fala sobre isso em dois momentos. Um momento é dizer que o fato, mesmo num ano, digamos, atípico do ponto de vista climático, né? Pega o caso nosso da Amazônia, né? Nós estamos vivendo o ano do El Niño, e esse é um momento em que diminui a umidade, além de diminuir as chuvas, e isso provoca mais facilmente incêndios e etc. Então, nós estamos ao mesmo tempo vivendo uma onda de incêndios, né? Mas também ao mesmo tempo uma redução do desmatamento, né? Então o Brasil ele não chega com um débito, ele chega dizendo nós melhoramos o nosso trabalho no que se refere à redução de desmatamento. Mas a segunda questão que eu quero trazer é de que nós precisamos entender de que não será possível a preservação da Amazônia sem o envolvimento dos povos que preservam esses ambientes. Não tem como não ressaltar a importância dos territórios indígenas, que por si só já preservam todo não só a floresta, mas preservam a biodiversidade, as reservas extrativistas, os territórios quilombolas, a agricultura familiar. Agora, o que eu chamo a atenção sobre isso? Nós precisamos avançar para dizer para o mundo de que eles, ao ajudar, e não nos cobrem apenas para manter as florestas em pé, para manter a nossa biodiversidade. Nós temos que ajudar a melhorar a vida destas pessoas que preservam o meio ambiente. Se você pegar a situação ainda do povo que mora, os nossos extrativistas, nossos ribeirinhos, ainda é uma situação de pobreza, onde não se chega às políticas principais, as básicas, né? As populações indígenas hoje estão integradas, né? E elas querem ter acesso à energia, elas querem ter acesso às políticas de saúde, de educação, de economia. Então, esse é o debate que nós precisamos fazer. Como dizia o Chico Mendes, não se preserva a floresta amazônica sem que tenha gente lá dentro preservando. Porque a minha experiência é muito assim, Cláudio. Aonde tem terra pública que não foi destinada ou que não tem essas populações, esses povos morando lá, aí que acontece a grilagem, aí que acontece o desmatamento ilegal. Então nós temos que associar o debate da preservação ambiental, mas também dessa socioeconomia que está lá, que precisa ser incentivada, inclusive. Pois é, deputado, o senhor tem essa experiência como parlamentar de um estado amazônico, né? E eu tenho curiosidade de saber, assim, quando o senhor vai lá nas suas bases, nos seus compromissos no Estado, o que essas pessoas falam em termo... Porque isso, uma coisa é a gente de fora da Amazônia falar, teoricamente, de preservação, da necessidade, dessa urgência, mas o que a pessoa que está vivendo lá no dia a dia, ela fala, qual é a posição dessa população em relação a essa conciliação entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente? Olha, eu vou te dar um exemplo, eu fiz o contrário, né? Eu trouxe nessa semana 500 lideranças daquele eixo da Transamazônica e BR-163 para Brasília, para cobrar e negociar com o governo políticas para o socioambientalismo, né? Foi muito rico, nós tivemos em quase todos os ministérios, tivemos uma devolutiva da nossa pauta de reivindicação. E a pauta e o grande discurso era esse: o Brasil tem a COP30 em 2025 aqui. O que o Brasil vai entregar? Nós vamos entregar um belo documento ou nós já vamos entregar resultados práticos? As pessoas querem fazer reflorestamento nas áreas já alteradas, as pessoas querem produzir alimentos saudáveis,
mas eles querem evoluir para a agroindustrialização dos seus produtos. É uma região de produção de cacau, de produção de açaí, entende? De produção de frutas. Então as pessoas querem agora que os bancos, BNDES, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, mas também o Banco Mundial, tivemos ontem no Banco Mundial dizendo a eles de que nós queremos que o Banco Mundial se associe a esse consórcio de bancos brasileiros para financiar essa sociobioeconomia. Não tem como nós não investirmos na ciência, nas universidades federais, nos institutos federais, nos órgãos de pesquisa que atuam, que moram e que têm uma produção científica maravilhosa para nos ajudar nessa sociobioeconomia que vai criar digamos assim, uma nova dinâmica, gerando emprego, gerando renda, mas com distribuição dessa renda, porque o risco é daqui a pouco nós trabalharmos uma tal de bioeconomia capitalista, que alguém vai ganhar dinheiro com o debate ambiental e deixando a população mais pobre. Então as pessoas, elas me cobram isso. Tanto é que a gente organizou um programa que é chamado 50 mais 50 da Transamazônica BR-63 e vieram 500 lideranças fazer essa proposta para o governo brasileiro. Este é o painel eletrônico e nós estamos conversando com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que participa da COP28, a Conferência Mundial do Clima, que começa hoje nos Emirados Árabes e vai até o dia 12 de dezembro. Deputado, amanhã e sábado, dentro da COP, tem a Cúpula Mundial de Ação Climática. E aí os líderes mundiais, eles vão fazer um balanço sobre como é que estão as metas que foram estabelecidas pelo Acordo de Paris lá em 2015. Como é que o senhor acha, qual deve ser a posição do governo brasileiro em relação a isso e como é que o senhor imagina que seja essa discussão entre os grandes lá? Bom, eu já tive em outras COPs, né? Então eu já tenho um pouco de experiência e a gente vai acumulando experiência. O Brasil é um país que tem um peso muito grande nesse debate global, né? Pelo nosso tamanho, mas também pela importância dos nossos biomas, em especial sobre a Amazônia, né? Então, a voz do Brasil, a palavra do presidente Lula é uma palavra que tem muito peso. E o Brasil sempre foi um país muito articulado com outros países, e principalmente outros continentes, que tratam desses assuntos globais. Eu acho que a palavra do Brasil vai ser a palavra de cobrança do que não foi cumprido pelos outros países, mas também de reafirmação de compromissos com a redução da emissão de carbono, com a redução de desmatamento. Mas o presidente Lula, ele vai ser muito claro, ele vai fazer esse debate que eu estou fazendo aqui. Cuidar do meio ambiente, mas cuidar de melhorar a vida das pessoas, não só quem está lá na área rural, mas das nossas cidades. Por exemplo, Belém, que é minha capital do meu estado, vai sediar a COP30. Tem que melhorar a vida das pessoas que estão ali, porque o problema ambiental não é só no meio rural, também é falta de saneamento, falta de melhoria de vida de quem está na cidade. Então o Brasil vai cobrar e se comprometer com os compromissos que serão feitos nessa COP. Agora, o senhor já falou, deputado Ayrton, sobre financiamento, né? Sobre dinheiro para poder financiar essas ações de enfrentamento às mudanças climáticas. E tem a discussão do Fundo de Perdas e Danos, né? Que foi proposto e que haveria recursos dos países mais ricos para financiar essa contenção dos impactos nos países mais pobres. Isso também vai ser um tema de discussão lá na COP, né? Cobrar esse dinheiro. Olha, eu vou começar fazendo uma afirmativa aqui. Inicialmente, repito, nosso problema não é de dinheiro, nosso problema é de direcionamento dos recursos que nós já temos. Por exemplo, eu acho que o Fundo Amazônia tem que ser repensado. Eu não estou satisfeito com o resultado da aplicação. É muito pouco resultado, muito pouco produto, na lógica do que eu estou falando, por exemplo, de melhorar a vida das pessoas que preservam o meio ambiente. Nós temos o Fundo Clima, que ainda está patinando sobre a sua aplicação. Mas nós temos os financiamentos, BNDES, né, e os financiamentos bancários, o Plano Safra, se tratando de agricultura familiar. Então nós temos recursos já. Agora, vamos ser justos. Não é por isso que nós não vamos cobrar que se tenha mais recurso, inclusive não retornável. E eu sou defensor e acho que se essa COP não aprovar esse fundo para compensar os danos
por efeitos climáticos, ela vai frustrar muita gente. Porque os outros países, inclusive que já não preservaram o seu meio ambiente como o Brasil preservou, eles têm uma dívida maior com a humanidade, eles têm uma dívida maior com esse equilíbrio climático global. E eu não vejo por que não se aprovar esse fundo. Esse fundo, então a gente está observando, não é só aqui no Brasil que está tendo desastre climático. Então, e da onde sai? Tem um grande problema, né, que ocorre lá, recorre ao fundo. Então, eu sou defensor e acho que se não aprovar esse fundo, a COP pode ser uma frustração sobre essa temática. Deputado Ayrton Faleiro, o agro, historicamente, era visto como um inimigo, como um vilão do meio ambiente. E agora o agro está indo para a COP28 também, né? Tem representantes, né? A Confederação Nacional da Agricultura, você tem uma comitiva indo para lá e se engajando nas discussões. Como é que o senhor vê essa mudança, né? Até de postura em relação a esse grupo do agro? Como é que o agro pode colaborar nesse processo todo? Olha, eu separo o agro em dois grupos. O grupo do agro inteligente e o agro do retrocesso, o conservador, que acha que ele vai continuar ganhando dinheiro e acumulando, enriquecendo, oferecendo produtos de desmatamento, então produtos com a base da sua produção, o veneno, etc. Eu acho que esses dias estão contados. Eu acho que o agro que está indo para a COP, ele vai sair de lá mais convencido de que eles têm que dar um cavalo de pau na forma de produção. Ou vão para o bioinsumo, o biofertilizante, vamos fazer essa transição da produção agroecológica para oferecer aos mercados globais produtos limpos. É isso que o mercado vai cobrar de nós. Ou vão parar de fazer grilagem de terra e desmatamento ilegal na Amazônia, ou teremos os nossos contratos cancelados, entende? Inclusive a nossa carne, que a gente vende muito, vai ser exigido um rastreamento de onde aquele boi foi criado, se foi na área de desmatamento ilegal, se não foi. Então, eu acho que não tem outro caminho. É preciso que o conjunto das forças produtivas, o pessoal da indústria e o pessoal da agricultura, e quando eu falo agricultura, eu vou além do agronegócio. Eu vou, só na minha região do Pará, nós temos mais de 500 assentamentos de reforma agrária. Então, esses assentamentos de reforma agrária também têm que caminhar na lógica de florestas produtivas, de produção de alimentos saudáveis. E aí que vem a importância dos financiamentos. Financiamentos para você trabalhar uma outra forma de produção que leve a essa transição agroecológica. Então, é assim que eu espero, e eu acho que é assim que vai ser o comportamento do agro na COP. Vai ser um comportamento inteligente, de se apresentar como fornecedor de alimentos, tanto para o consumo humano como para o consumo animal, já produzindo de outra maneira. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que vai participar da COP28, a Conferência Mundial do Clima, que começa hoje em Dubai, nos Emirados Árabes. Deputado, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação, sua presença aqui nos estúdios da Rádio Câmara e boa viagem e sucesso nessas negociações, nessas discussões. Eu que quero agradecer o espaço e já faço um compromisso da gente, ao retornar, vir prestar conta do que foi a nossa estadia lá, junto com essa grande delegação brasileira que nos orgulha. O Brasil vai chegar com muita força, com muita proposta e com muita responsabilidade nessa COP. Muito obrigado. Agora são 8h38 em Brasília. Especialistas apontam produção verde como a saída para a indústria nacional e para mais investimentos no país. A repórter Silvia Munhato acompanhou. Especialistas em produção industrial mundial